Temos falado como é que a gente pode ser uma igreja, e a igreja são as pessoas maduras, não é? E a maturidade também está ligada à nossa identidade. E o que é que, quando a gente pensa nisto, né? Identidade, maturidade, tem algumas perguntas interessantes. O que é que te deixa mal, o que é que te deixa bem? Você sabe o que te deixa mal, o que te deixa bem, não? Se eu te perguntasse agora, o que é que te deixa mal? Ah, me deixa mal quando o Palmeiras perde. É que eu vi o Newton aqui, cadê? Ah, me lembrei do Palmeiras, não, estou brincando. Eu vi o Davi também. O que é que te deixa bem quando o Palmeiras ganha? Não. O que é que te deixa mal? Se fosse uma célula, dava para responder, né? Agora não dá. O que é que costuma deixar você para baixo? O que é que costuma deixar você animado? Tá, por que isso é importante? Porque isso fala das coisas que estão no seu coração, que estão das coisas que você se importa, não é verdade? Pensa um pouquinho, o que é que te deixa bem? Não é? Qual objetivo você está perseguindo nesse momento da sua vida? Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, às vezes quando esse objetivo é frustrado, você fica mal. E quando você vê que esse objetivo está sendo alcançado, você fica bem. Qual é o objetivo que você está perseguindo nesse momento na sua vida? O que é que está sempre ali? Eu tenho que, isso aqui eu preciso resolver, eu preciso fazer, não, tipo, eu preciso casar, preciso arrumar alguém, Deus manda, ou então eu preciso resolver um problema, o que você pensa? O que é quando você dá aquela pausa, dá uma paradinha, vem aquele pensamento, e se eu conseguisse, então, fico bem. Consegue pensar? Qual satisfação ou resultado você espera obter, alcançar esse objetivo? O que é tão importante? Quando chegar lá, que satisfação você vai ter? Quando chegar lá, nesse objetivo, que resultado você espera alcançar? São perguntas importantes? São perguntas importantes? Mas, pastor, aqui numa igreja, só não devia estar abrindo Bíblia agora. Vou já. Mas deixa eu ver. Se é importante para você, não é importante para Deus? Na hora que você está gastando as suas energias pensando muito em alguma coisa, acho que Deus tem algo a dizer a respeito. A menos que você ache que a sua vida é assim, separado de Deus, e só é Deus quando você vai na igreja. A gente precisa ter certeza, porque às vezes a gente pode estar perseguindo alguma coisa e nem sabe por quê. Você já perseguiu um objetivo, quando você chegou lá, você falou, eu consegui, e por que não tem essa alegria? Por que não, que parece que ia ser, mas não foi? Já aconteceu com você? Já acontece. Então, você precisa ser outra pessoa para alcançar esse objetivo? Aí nós chegamos na questão da identidade. Porque às vezes para você chegar lá, para você conquistar, ou para você chegar, parece que você tem que ser outra pessoa. Parece que você tem que deixar de ser você mesmo, para poder ser como outras pessoas, porque senão você não vai chegar lá. Ou então você quer imitar quem chegou lá. Você tem lá os modelos, você quer ser aquela pessoa, ter aquela coisa, né? Ser daquele jeito, até mesmo ministerialmente. Deixa eu dizer, não tem nenhum problema você ter um modelo, admirar, puxa, eu gosto do jeito que aquela pessoa, eu quero, não tem problema você se inspirar, amém, irmãos, está claro? O problema é você deixar de ser você para isso. Estão entendendo aí, não? Então, falando de identidade, da essência de quem nós somos. Imagine a liberdade de não precisar ser outra pessoa na presença de outras pessoas. Tem gente que é outra pessoa quando está com outras pessoas, porque ela tem que ser
E ela tem que parecer. E o que é que vão pensar? Acontece muito na igreja. Quando vai na igreja... Tinha um desenho muito antigo do Pateta motorista e o Pateta pedestre. Não sei se você lembra. Quando o Pateta pedestre, ele era tão gentil. Quando ele entrava no carro, se transformava. Era uma paródia para dizer que, né, todos nós precisamos mudar. Às vezes a gente, não. Imagine a alegria de ser você mesmo, sem ter que pensar no que os outros estão pensando de você. Imagina a paz de você ser você mesmo, sem ter que pensar em qual imagem você está passando. Estamos aí, não? O mundo se preocupa com isso? Lógico, abre o Instagram. Você olha a foto da pessoa e fala, nossa. Aí você encontra a pessoa e fala, É só maravilha, é só... Eu quando me preocupo muito com quem eu pareço ser, este é o mundo da rede social, né? Algo está errado no meu coração. Por que eu tenho sempre parecer uma coisa que realmente eu não sou? Por que tem pessoas que elas ficam rolando no Instagram horas, querendo ser aquela pessoa que ela está olhando? A raiz disso, talvez esteja em não gostar de ser a pessoa que Deus me fez para ser. Eu queria ter o corpo do outro, eu queria ter a oportunidade do outro, eu queria estar lá queria estar até naquele país. É verdade ou não é, gente? A rede social coloca a gente... Sabe o que a rede social faz com a gente? Diz assim, você é inadequado, você não serve, você é inferior. Você não é, mas o outro é. E o outro está mentindo. O lugar onde tem mais mentira no planeta chama-se as redes sociais, está certo? Porque todo mundo quer parecer uma coisa que ainda não é. Esses dias alguém na minha família postou uma coisa num grupo de uma rede social, não é? E imediatamente uma outra pessoa postou também, porque ela tinha que mostrar que ela era mais. Fica ridículo, soa ridículo. Então, irmãos, de repente estamos vivendo em função de pessoas que estão vivendo para si mesmos. Aquela pessoa vive para ela mesma e você quer ser que nem ela. De repente vivemos em função de pessoas que nem notam, nem se importam com a gente. Você está tentando agradar alguém que está nem aí. A maioria das pessoas deste mundo vive para si mesmo, inclusive muitos cristãos. Preocupado consigo mesmo, preocupado em conquistar. Veja, não é que a gente não pode se preocupar com a gente mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é você se preocupar com você mesmo. Porque assim, uma pessoa que não preocupa consigo mesmo, não vai no médico, não precisa, não é? Ele não ama a sua família. Imagina, se eu, por exemplo, não vou no médico, não me cuido, não faço tratamento, não, Deus está comigo, aí eu morro mais cedo, eu não amo minha família precisa de mim. Meus filhos me amam. Seus filhos te amam? Te amam. Você ama seus filhos? Ama. Você quer uns filhos seus não cuidando dele? Então, irmãos, mas eu estou falando da razão ou do motivo pelo qual vivemos. Eu estou falando de onde a gente extrai o nosso valor. Não estou falando dessas coisas de cuidar por amor. É isso que eu estou falando. O mundo dos likes, quando a resposta da rede social é mais importante do que Deus pensa de mim. Aí você posta alguma coisa, ninguém fala nada, fica mal. Aí você posta alguma coisa, alguém vai lá e gosta, comenta, diz, aí você... Isso não é identidade, gente.
Gente, isso é muito perigoso para as crianças. Por isso você não tem que deixar a criança usar a rede social. Por favor, não deixe a criança usar a rede social. Não deixe ela se viciar nisso. Não deixe ela achar que o valor dela vem se curtir ou não. Nesse mundo de bullying, de provocação, de gente vivendo para si mesmo. Onde estamos buscando a validação da nossa identidade? Onde estamos buscando o nosso senso de propósito, de valor? A gente precisa, não precisa? Lógico, todos nós precisamos saber quem somos, precisamos de um senso de valor e de propósito, senão a gente fica em depressão. Sabe o que é uma pessoa depressiva? É uma que não vê valor nela mesma, ela não vê senso de propósito, então ela não vê futuro, então ela fica depressiva. Lógico que tem depressão que é acentuado por problemas hormonais, por problemas químicos. Por isso que às vezes é necessário um psiquiatra dar um remédio para melhorar o equilíbrio dos hormônios, para você ver se você levanta. Então não é pecado ir em psiquiatra, tá? Não é pecado ir em psicólogo. Bom, né? Vai no psicólogo bom. Tem tranqueira aí, tem muita tranqueira. Não vai nesses negócios pseudopsicólogo, constelação familiar. Tudo é picaretagem, gente, é picaretagem. Isso é horrível, não se baseia em nada. Atender às expectativas ou mesmo à necessidade dos outros. Olha só, se eu procuro atender a expectativa ou a necessidade dos outros, mesmo a necessidade, para validar a minha identidade, é uma armadilha de frustração que criamos para nós mesmos. Então, se eu tenho que vir aqui pregar, porque eu quero atender a necessidade, que eu quero ver as pessoas, esse é um problema, eu posso me frustrar. Eu estou aqui pregando e tem um pessoal assim, ó, olhando ela. Está errado você querer ajudar as pessoas? Não. Está errado você querer atender a necessidade de alguém? Não. Está errado e alguém tem uma expectativa, você vai lá e abençoa essa pessoa? Não, o problema é quando isto determina quem eu sou. Quando eu preciso disso para ser quem eu sou, eu me frustro. E muitas frustrações levam à depressão. Porque o meu foco agora está sempre assim, uma outra pessoa. Está sempre na resposta de alguém. Está sempre na rede social, está sempre no like. A imagem do gato que olha para o espelho e vê um leão é muito comum na internet, né? Imagina que eu procuro no que eu sou capaz de fazer, presta atenção nisso. Eu procuro nas minhas obras, através daquilo que eu faço, eu procuro no que eu sou capaz de fazer, uma satisfação que não acontece. Eu quero uma satisfação que só vem da minha conexão com aquele que me criou para ser conforme a imagem dele. Amém, irmãos? A satisfação está em ser conforme a imagem daquele que nos criou. Mas quando eu ponho a minha satisfação, a minha busca naquilo que eu faço alguma coisa para poder ter alguma coisa para ser alguém. Quando eu tenho que fazer para ser alguém, isso tem um problema, isso é frustrante. Eu estou buscando o resultado das minhas próprias obras. Estão captando, gente? Mas esta imagem diz o contrário. Esta imagem está dizendo o seguinte: olhe para aquele que te fez conforme a imagem dele. Sua identidade está lá, quem você é está lá, tudo que você vai ser está naquele que te criou. Amém? Não está no que você faz, não está numa outra pessoa, não está se aprovam as suas obras. Segunda Coríntios 3,17, esse texto, 2 Coríntios 3, fala da nova aliança e da velha aliança. Fala que agora nós temos o véu removido. Nós agora não estamos mais na separação. O véu rasgou, o caminho se abriu. Já cantamos, tudo consumado está.
Eu amo essa igreja porque as músicas sempre batem com a mensagem. Então, consumado está. Então abriu, rasgou o véu. Agora já não tem mais separação, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem precisar ser outra pessoa. De ser você mesmo, porque Deus que te fez. Portanto, sendo assim, todos nós, do qual o véu foi removido. Que véu? O véu da religião, o véu de que eu tenho que fazer tudo, porque se eu não for bom, eu nunca vou ser. Eu tenho que fazer para ser esse véu da antiga aliança, baseado nas obras dos homens. Este véu foi removido, e podemos ver e refletir. Nós vemos, e o que vemos é aquilo que nos tornamos. É isso que ele está dizendo. Ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, que o Espírito Santo habita em nós, e Ele é o Senhor, nos transforma gradativamente na sua imagem gloriosa. É maravilhoso, não é? O Espírito Santo está aí, quando você olha para Ele, quando você contempla, Ele transforma você na imagem gloriosa de quem Ele é, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. É muito poderoso esse texto. A identidade está aí, irmãos. Quando a gente olha para Ele, quando a gente contempla Ele, na revelação de quem Ele é, está a revelação de quem eu sou. Na revelação de quem Ele é, está a revelação de quem eu sou. Quanto mais eu conheço, mais eu me encontro. Deixo de ser perdido, deixo de ser depressivo. É isso que diz o texto. Então, como ser eu mesmo? Não estou falando aqui do ser eu mesmo, desses coaches humanistas. Seja você mesmo, confie no seu coração, faça o que o seu coração desejar. Se você fizer o que o coração deseja, você pode se arrebentar, né? Como ser a pessoa que Deus me criou para ser? E ficar satisfeito. Estou bem. Eu não preciso ser o Davi, eu não preciso ser o Arnaldo, eu não preciso ser o Rafael, não preciso ser o Bill Johnson, não preciso ser, não é? Põe quem você quiser. Não preciso ser o grande jogador de futebol, não preciso ser a artista maravilhosa, não preciso ser aquela mulher pregadora. Como deixar a ideia de que se eu fosse como o outro, então seria realmente feliz? Como é que joga essa ideia? Essa é mentira. Tem muita gente vivendo até na igreja, querendo ser igual ao outro para ver se é alguém. Você já é alguém, mano. Você é filho amado de Deus, amém? Você já é. Quem disse que o que você precisa você não tem ainda? Quem disse que aquilo que você precisa, ou para ser quem você é, não foi te dado? Isso é uma mentira. Então, olha que interessante esse texto. O Filho irradia a glória de Deus. Jesus expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Então a Bíblia diz, Jesus é a expressão exata de quem é Deus Pai. Por isto, olhe, presta atenção, essa é uma chave aqui. Você dormir agora, você pode perder uma revelação poderosa. Olha só, uma vez que Jesus é a expressão exata de quem é Deus, e também está escrito, ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelar. Quem é que revela o Pai? O Filho, Jesus o Filho. Por que que Ele revela o Pai? Porque Ele é a expressão humana de quem Deus é em espírito. Amém, irmãos? O que Ele falou está escrito. Pessoas testemunharam. Então, o que isso significa? Significa
Um outro texto aqui, vamos ler depois este, que não há maturidade sem identidade. A minha identidade é validada pelo meu pai que me criou. E meu pai é revelado por quem? Pelo Filho. Olha que interessante Jesus falando, João 17. A pessoa ora João 17 e acha que é para os apóstolos. Eu pus um texto aqui, ó, do versículo 20 antes, que diz o seguinte: não te peço apenas por estes discípulos, ali, os 11, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então somos nós, é nós, está aí. É para nós o que você vai ler agora, tá? Porque eu vou ler embaixo, é para nós, diga, é para mim. É Jesus que disse. Então, o que ele diz? Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Meu Deus do céu. Eu tenho a glória de ser teu filho. Eu tenho a glória de possuir o Espírito Santo. Eu dei isso para você. Ele deu para nós, amém, irmãos? Quando você crê naquela cruz. Quando você crê na obra consumada de Cristo na cruz. Eu estou neles e tu estás em mim. Eu estou neles e tu estás em mim. Jesus está dizendo, eu estou em você. E o Pai está em mim. Então se o Pai está em mim e eu estou em você, o Pai está em você. E como é que Jesus está em você? Pelo Espírito Santo que você recebeu ao crer. Todo que crê recebe o Espírito. Então, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Eu sei, me amas. Me amas do jeito que ama a Jesus. Prostro-me diante da cruz. Nunca houve amor assim. Estão entendendo, irmãos? A identidade está aí. Quem nós somos está aí. Então a palavra de Deus está dizendo que eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Jesus quer continuar revelando o Pai para nós, amém? Jesus quer que durante a nossa vida toda, cada vez mais você conheça Ele, porque cada vez mais você conheça o Pai, porque quando mais você conhecer o Pai, mais você vai saber quem você é. Então, irmãos, a minha identidade é validada pelo meu pai. A ideia de família foi criada por Deus para validar a nossa identidade. Os pais, com os filhos pequenos, eles teriam que validar a identidade, ensinar eles, olha, eu sou seu pai. Deveriam ser como Deus é para eles. Amar, cuidar. Mas, de repente, isso não funciona na família, não é verdade? As famílias são imperfeitas. Eu conheci a Deus pela misericórdia mais cedo na minha vida. Mas eu vivi muitos anos como cristão, sem saber minha real identidade. Eu achava que eu tinha que fazer para ser. Eu era o cara que fazia tudo para todo mundo. Eu queria servir para todo mundo, porque aí as pessoas precisariam de mim. Só que depois eu fiquei magoado, porque as pessoas só queriam me procurar quando eu tinha que fazer alguma coisa por elas. Mas fui eu que criei isso, né? Era o meu jeito de me validar. Até que um dia Deus falou, você não precisa fazer nada para ninguém. Você precisa ser meu filho. Aí você vai fazer muita coisa pelas pessoas, mas assim, se elas reconhecerem tudo bem, se não reconhecer tudo bem, porque você é meu filho, amém? Quem você é mais importante do que você faz. Essa foi uma revelação que eu vi de Deus pessoalmente. Pode ser às vezes óbvio, mas eu estava lá, buscando a Deus, tudo dando errado, depressivo. No sofá de madrugada, Deus falou, filho, você está lutando com isso aí? Quem você é mais importante do que você faz. Você acha que o seu valor vem do que você faz? Eu falei, é verdade. Estou crendo numa mentira. Foi quando eu comecei a perceber que quem eu sou está conectado com Ele. A família nem sempre consegue transmitir, deveria. Mas eu fico feliz, por exemplo, porque eu vejo agora os meus filhos, que eu criei melhor do que meu pai me criou, pela graça divina. Mas também eles estão criando os meus netos melhor ainda. Eu vejo os meus netos com uma identidade bem formada. Posso contar do exame? Um dos meus netos foi fazer um exame para ver se está tudo certo, hormônio de crescimento, né?
Porque ele se incomoda um pouco, porque ele não é menor, né? Mas joga uma bola que é fera, o cara. Boleiro de primeira. E aí fizeram o exame lá, dá um certo trabalho, tira sangue várias vezes, chora. Aí veio o resultado. O resultado está tudo normal, perfeito. Ele deve atingir uma altura aí de 1,75 m, é isso não? Não é? Não vai ser um dos mais altos, talvez não chegue a 1,85 m. Você vai assim e falou, 1,75 m? Está ótimo, é a altura do Messi. Ele escolheu alguém para comparar. Você está entendendo? Não que ele quer ser o Messi, ele falou, cara, se eu tivesse que... Não. O que ele está querendo dizer? Eu estou bem com isso. Eu não preciso ser igual a ninguém. Tem tanto cara que joga bola que é baixinho, mas é bom. É ou não é? Não tem problema a altura. Sabe, irmãos, nós temos que olhar de outra maneira. De outra maneira. Avança, por favor. Não está avançando aqui. Pais que vivem para si mesmos, tentando fazer alguma coisa para tentar ser alguém, geram filhos órfãos que também não sabem quem são. Pais que vivem para si mesmos, porque quando você está tentando fazer para ser alguém, você está vivendo para você mesmo. Não é para minha família, não é para você mesmo. Então você tem filhos órfãos, filhos que não têm referência e também não sabem quem são. Agora imagina se nós aprendemos a ser filhos de Deus, amém? Viver para Deus. Imagina nossos filhos, imagina nossos netos como serão. Pode mudar já. Não importa quanta coisa ruim, quando entra um pingo só da palavra de Deus, da verdade, a verdade resolve, amém? A verdade é tão poderosa que ela consome a mentira. Sabe por quê? Porque isso aqui tivesse tudo nas trevas e eu acendesse uma vela aqui, todo mundo ia ver, não é verdade? Porque a luz brilha na escuridão. Na hora que você começa a saber quem é, essa pequena luz começa a transformar sua família, começa a transformar você, começa a transformar o seu trabalho. Então, irmãos, a gente busca identidade de forma errada. Vou falar 4 lugares que a gente busca identidade de forma errada. 4 coisas que poderiam ser boas, mas às vezes não são. A gente busca identidade, validação, em, por exemplo, meu serviço aos outros. Meu valor vem de ser necessário para outras pessoas. Dei até um exemplo. Então, se eu sou importante para os outros, então eu tenho valor. Tem pessoas que buscam a sua identidade em conquista, mérito pessoal. O meu valor vem do reconhecimento dos outros. Mesmo que eu não ganhe dinheiro, mas... Acontece ou não? Acontece. Agora, é ruim fazer serviço aos outros? Não. Algum problema em você conquistar, bater uma meta, né, ganhar um prêmio? Tem algum problema nisso? Não, mas quando isso é para determinar a sua identidade, é um problema, hein? Sucesso, dinheiro, meu valor vem da minha capacidade de obter bens, dinheiro, uma vida melhor de bênçãos. Qual é o problema de uma vida onde você tem sucesso e mais dinheiro? Se alguém falar aqui que não quer mais dinheiro, não está morando nesse planeta, não é verdade? Não. Agora o problema é você viver para isso, né? Só sua identidade vem daquilo que você possui, que você conquista. Ou então posição e poder, meu valor vem da capacidade de liderar, da capacidade de comandar, da capacidade de influenciar, de ter outros sob minha autoridade. Ora, a liderança é uma coisa boa, amém? Quando bem feito, porque liderança na Bíblia é serviço, seria ótimo. Então são coisas que parecem boas, mas quando eu uso elas, presta atenção, quando eu uso essas coisas para obter identidade, tirar meu valor, acontece uma coisa interessante, acontece isso aqui, volta, eu faço o que não quero, eu faço o que não gosto, eu faço o que não é prioridade, prejudico a mim e a minha família, eu quero fazer tudo para os outros, verdade ou não? Está aqui, ó, está aqui, eu, estou falando de mim. Aí a mulher falava para mim, se é para a igreja você atende imediatamente, para mim tem que ficar esperando. Então se torna um problema. Quando a conquista, o mérito pessoal, eu quero extrair identidade disso, então eu manipulo, eu começo a competir, passo por cima dos outros, eu quero um relacionamento porque eu tenho que chegar lá.
Eu tenho que chegar lá porque senão eu não vou ser. Amém? Isso é pecado. Ou então, sucesso, dinheiro. Eu preciso ter sucesso, dinheiro, eu preciso conseguir. Então, tem um jeito fácil nesse mundo de conseguir dinheiro. Como é que é? Corrupção, suborno, fazer vista grossa, negócio injusto, negócio ilícito. Eu ganho aqui, mas alguém está perdendo, mas eu estou ganhando. Amém, irmãos? Você percebe o lado negativo? Por quê? Porque eu preciso disso para extrair minha identidade. Então eu vou além, eu extrapolo. Eu uso o sistema deste mundo, não o sistema do reino dos céus. Posição e poder. Eu preciso chegar lá, preciso ter essa posição. Então, o que acontece? Para manter a posição, eu tenho abuso da autoridade. Faz politicagem. Esse aqui tem que sair para chegar no lugar dele. Eu tenho que diminuir o outro para parecer que eu sou melhor. Acontece na igreja isso, gente. Manipulação, opressão. É verdade ou não é? É verdade isso aqui ou não é? É o que é. Então, o que poderia ser bom é ruim. Sabe o que acontece? O problema dessas coisas é que eu vivo na mentira. Isso é uma mentira. Para fazer essas 4 coisas desse jeito que eu acabei de falar, você tem que mentir. Você tem que ser uma pessoa que você não é. Estão chegando no ponto aí, irmãos? Amém? Você percebe o problema da gente buscar identidade fora daquele que nos criou a sua imagem e semelhança? Além do que frustra, né? Nunca chega. Aí você chega lá, mas não tem prazer, não tem alegria. Vive na mentira. Uma outra chave agora aqui, hein? A filiação determina a identidade. Diga isso. A filiação determina a identidade. Bom, isso é óbvio, né? Eu sou filho do senhor Obelino Rosanelli, então eu sou o César Rosanelli, e aí tem aqui a Gabriela Rosanelli, filha. A filiação determina a identidade, mas é mais profundo do que isso. Olha o que Jesus disse aos fariseus. Os fariseus estavam debatendo com Jesus. E Jesus então vai dizer isso aqui, ó. Em vez disso, vocês procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que eu ouvi de Deus. Jesus está falando o quê? A verdade. Então, vocês estão me imitando o seu verdadeiro pai. Se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Está dizendo, eu sou o filho de Deus, eu ando na verdade. Aí ele vai falar da outra identidade. Pois vocês são filhos de seu pai, o diabo. Aí pegou pesado aqui, hein? Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. E os fariseus queriam conquistar, dominar, oprimir. Tudo isso que a gente falou, os mestres da religião queriam fazer na época de Jesus. E aí então, ele foi assassino. Ele quem? O capeta, o diabo. Desde o princípio, sempre odiou a verdade, não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter. Quem fala a verdade age de acordo com o seu caráter. Quem mente age de acordo com o seu caráter. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Isso deveria preocupar a gente. Se Deus é nosso Pai, nós podemos ser quem Ele nos criou para ser. Amém, irmãos? Não precisamos ser uma outra pessoa. Eu posso buscar aquelas coisas, servir, eu posso conquistar, eu posso ser bem-sucedido, eu posso liderar, da perspectiva do amor de Deus, amém? Porque essas coisas dependem da identidade. Está dando para entender? Tudo está ligado à nossa identidade, a quem nós somos. Minhas obras, esta é uma outra chave poderosa. Minhas obras não formam minha identidade. Minhas obras só demonstram. Então eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa para ser alguém. Eu faço aquilo que eu já sou. Deus faz boas obras porque Ele é bom. Imagina você, mas o que esse mundo diz? O que a religião diz? Você faz boas obras para você se tornar bom. Não, você conhece a Cristo, se torna semelhante a Ele, aí você faz as obras dele. As minhas obras são resultado de quem eu sou. Você percebe? Estou entendendo o raciocínio, mas estou construindo aqui.
Porque lá no começo eu falei, né, a gente quer fazer as coisas para ver se conquista. Gente, isso é uma mentira. Nunca consegue. Primeiro você é, depois você faz. Quando você é filho de Deus, você vai fazer as obras de um filho de Deus. Vocês estão aí? Viu? Isso é uma boa notícia. Olha Jesus. De onde eu extraí essa afirmação? Desse texto aqui, ó. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Jesus falando com Filipe, João 14:10. As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. O que ele está dizendo? Eu sou filho do meu Pai, então a única coisa que eu consigo fazer é aquilo que meu Pai faz. Eu só posso fazer aquilo baseado na minha identidade. Como eu sou filho, não é? Como eu sou filho, então eu faço as obras de quem eu sou filho. Amém? As obras que eu faço, está dizendo Jesus, demonstram que eu sou filho do meu Pai. Está dando para entender, irmãos? Isso é muito importante. Então, apenas creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creio pelo menos por causa das obras que viram me realizar. O que ele está dizendo? Vocês não viram o que eu fiz? Eu só posso fazer isso porque eu sou filho dele. Eu só posso fazer isso porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho dele. Amém? E o que é que Jesus disse para nós? Lemos agora há pouco, João 17. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Qual a glória? De ser filho também. Amém? Por isso é que ele pode dizer, eu lhes digo a verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, quem crê em Jesus? Crê? Então você é filho de Deus, é uma ótima notícia para você. E porque você é filho de Deus, você vai fazer as mesmas obras que Jesus tem realizado. Porque Jesus foi para o Pai agora e ficou a gente aqui, o Espírito Santo está aqui. Está dando para entender, irmãos? Então é natural para o Filho de Deus fazer obras de Deus. Aí você pensa que a obra de Deus é, não, eu quero fazer Jesus, ressuscitar morto, levantar Lázaro, tá? Mas você pode amar as pessoas, dar uma palavra de encorajamento? Pode ou não pode? E se ele pode orar, as pessoas, não sei, o que vai fazer? Pergunta para ele. Você não tem que ser igual a ninguém. Você não tem que orar, agora eu tenho que orar, porque então agora eu tenho que fazer assim, porque agora... Você não tem que fazer nada, você tem só que ouvir a Deus. Então, irmãos, o homem centralizado em si mesmo busca a identidade nas próprias realizações. Está dando para entender? Nas próprias obras. Ele se frustra. Mas, e quando chega lá ele percebe que está faltando alguma coisa. Mas no momento que a gente olha para Jesus e fala, não, eu fui criado à imagem e semelhança de Jesus. Eu não preciso fazer as obras deste mundo. Eu não tenho que fazer para ser. Eu já sou. Porque eu já sou, eu vou fazer diferente. Amém? Não vou me dobrar a este mundo. Não vou viver para... Eu vou abençoar as pessoas. Mas não vou viver em função delas. A aprovação das pessoas não determina quem eu sou. Quem eu sou é o meu Pai que diz quem eu sou. Amém? Por isso, então, eu abençoo as pessoas. Oh, irmãos, é tão poderoso. O problema não está em realizar alguma coisa, mas na razão porque eu faço. Eu faço para ser alguém, ou eu faço porque eu já sou? Você faz o que você faz para ser alguém que você não é, ou você faz o que você faz porque você já é? Amém, irmãos? Mas não significa que você sabe fazer perfeito. Não, mas aquele que começou a boa obra em você vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, a revelação de quem é Deus traz a revelação de quem eu sou. Pode subir a banda aqui? A revelação de quem é Deus traz a revelação de quem eu sou. Só consigo obter identidade e validação de Deus Pai e não das minhas próprias obras. Somente Jesus, o Filho, pode revelar quem é o Pai para mim. Por isso tudo é nele. Por isso aprove a Deus colocar nele toda a plenitude. Isso é uma ótima notícia, fica feliz. Eu estou falando de quem você é, que você não precisa mais ser outra pessoa.
Você pode fazer as mesmas coisas com outro propósito, amém? Você pode trabalhar com outro propósito. Você pode fazer tudo de maneira diferente. Tudo de maneira diferente. Eu só consigo obter identidade de Deus Pai, em Deus Pai, não das minhas obras. Por isso a nossa identidade passa pela cruz. Você entende por quê? Não tem paternidade sem cruz? Porque para ser filho, foi necessário morrer com Cristo, ressuscitar com Ele. Somente Jesus, o Filho, revela quem é o Pai para mim. Então, irmãos, nós temos que colocar o foco em Jesus. Nós temos que buscar a Ele mesmo. Quando a gente fala que é precisar crer, assim, e tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Então, não há verdadeira paternidade sem a cruz. Porque eu sou filho pela fé na obra consumada de Jesus na cruz. Diga, eu sou filho, está escrito ali, pela fé na obra consumada de Cristo na cruz. Por isso que eu sou filho. Eu sou filha por causa disto. E Ele começou a obra, Ele vai aperfeiçoar. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu posso ser quem Deus me criou para ser. Mais magrinho, mais gordinho, mais baixo, não importa. Importa quem Ele é. Quando eu sei quem Ele é, agora eu sei quem eu sou. E Jesus me fez um filho amado do Pai, tal como Ele também é. Eu lhes dei a glória que Tu me deste. A ceia celebra isto. A ceia celebra o quê? Agora nós também somos filhos. Nós morremos para uma antiga maneira de viver. Nós morremos para aquela ausência de identidade, aquela necessidade de ter que ser outro, de ficar espelhando-se o outro, de querer que as pessoas reconheçam. Não preciso mais. Eu preciso de Cristo. E quando eu preciso de Cristo, as pessoas vão dizer: é tão legal ficar com você. Porque a pessoa que está procurando ser alguma coisa, ela fala o tempo todo dela, das realizações dela, do que ela quer fazer. A pessoa que tem essa identidade, ela fala o tempo todo de Cristo e de quem você pode ser, de como Ele te ama. Amém? É diferente a conversa. Não que a gente não pode falar da gente, não é isso. Talvez fosse bom a gente fazer essa declaração. Eu fui criado para ser filho ou filha. Eu fui criado para ser um com Ele. Eu fui criado para ser amado. Eu fui criado para amar como Ele me ama. É bom, não é isso, hein? Não é uma paz? É o que a Bíblia diz. Deseje ser quem Deus Pai criou você para ser. Amém? Porque é maravilhosa essa pessoa que Ele criou. E Ele está aí cuidando da gente. Amém? Isso é um discurso humanista. Não é um discurso de autoajuda. É a realidade de quem nós somos agora em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.